Vamos dar início ao seminário Avanços sobre Vesículas Biomiméticas. Eu vou compartilhar a tela com a apresentação. Durante essa apresentação, nós vamos falar sobre sistemas de entrega de fármacos, especificamente sobre lipossomas, como uma introdução para o conceito de vesículas biomiméticas. Nós vamos depois falar sobre alguns exemplos de vesículas biomiméticas e vamos terminar com a conclusão. Sistemas de entrega de fármacos ou Drug Delivery Systems, ou muitas vezes utilizados como DDS, são sistemas que visam encapsular, incorporar fármacos para que garanta a entrega em sistemas, em locais específicos. Quando se fala de entrega de fármacos, o grande desafio é garantir que as barreiras fisiológicas sejam vencidas. Por exemplo, se o objetivo é a entrega de mRNA para aplicações como vacina, o desejo é que esse material genético seja entregue no interior de células. Outros casos, deve-se desejar, por exemplo, que o fármaco cruze uma barreira epitelial. Então, nesse caso, há necessidade de cruzar uma membrana, uma região com muco até encontrar as células epiteliais. Pode-se também fazer a entrega de fármacos ou mesmo material genético em células do tipo T, células T, que visam produzir proteínas quiméricas de superfície que possam atacar células de câncer. Existem também casos de nanopartículas que visam ter um maior tempo de circulação na corrente sanguínea, no sistema vascular e alcancem aí, por exemplo, regiões onde são ocupadas por câncer. Em todos esses casos, dependendo da aplicação, essas barreiras precisam ser vencidas. Então, existem muitos pesquisadores que trabalham no desenvolvimento de nanopartículas ou sistemas nanoagregados, que podem ser sistemas poliméricos, por exemplo, no desenvolvimento de polimersomes, que são nanoestruturas com polímeros que formam realmente membranas, dendrímeros, que são polímeros muito ramificados, nanoesferas, micelas poliméricas. Então, essa categoria são de nanopartículas poliméricas. Existem também as nanopartículas inorgânicas, como nanopartículas de ouro, de ferro, os chamados quantum dots e mesmo nanopartículas de sílica. Mas eu venho trazer aqui o destaque para estruturas lipídicas, que podem ser emulsões ou também podem ser estruturas que produzem um sistema autoagregado com membranas, formando os lipossomas. Ou também estruturas aí que não formam membranas, que visam facilitar a liberação de fármacos, que são as lipid nanopartículas muito utilizadas para entrega de RNA. Bom, faço um destaque dos lipossomas, porque como eles possuem essa estrutura de membrana, ela forma uma vesícula com um cerne aquoso central. Isso é resultado de uma autoagregação de lipídios especiais que possuem essa conformação. Eles possuem uma cabeça polar, hidrofílica e duas caudas hidrofóbicas. Esta constituição de molécula permite que o sistema melhor para autoagregação é esse sistema em forma de membrana. Qual a importância dos lipossomas? Eles possuem uma similaridade muito grande com a membrana celular. Só que possuem uma diferença, A membrana celular envolve a célula, ela é bem maior e, além disso, em sua constituição, ela possui proteínas transmembrana. Essas proteínas podem ter, por exemplo, carboidratos ligados a essas proteínas ou outros receptores. E isso permite o quê? Comunicação, passagem de moléculas
né, e tem uma função biológica muito grande. Apesar dessas diferenças, o uso de lipossomas para veiculação como fármaco é bem interessante, porque os lipossomas possuem a capacidade de encapsular fármacos, possuem a capacidade de ancorar, então, há fármacos hidrofílicos, ancorar fármacos que são anfifílicos e encapsular, incorporar na sua membrana fármacos hidrofóbicos. No entanto, somente os lipossomas, eles não têm a capacidade de uma circulação a longo tempo numa corrente sanguínea, por exemplo, porque eles são rapidamente capturados pelo sistema imunológico. Ocorre um processo chamado opsonização, várias proteínas ficam aderidas ao redor dessas nanoestruturas e são eliminadas pelo sistema imunológico. A fim de vencer essa dificuldade, lipossomas já do tipo stealth foram desenvolvidos. Eles possuem lipídios derivatizados que possuem essa cadeia aqui de polietileno glicol. Bom, isso vai dar um efeito stealth, isso vai minimizar a chance de outras moléculas aderirem à superfície. Mas, visando melhorar a entrega, outras modificações podem acontecer. Lipídios sintéticos com caráter catiônico podem ser criados para incorporar material genético, permitir a entrega no interior das células. Lipid nanopartículas, como eu já tinha mostrado para vocês, como uma evolução dos lipossomas, nesse caso é a teoria da não bicamada, para facilitar aí a entrega de material genético no interior de células, e também existem nanopartículas do tipo core shell, que possuem um núcleo polimérico envolto por membranas. Mas esses lipossomas podem ser produzidos de várias técnicas. Uma técnica bastante utilizada é a microfluídica. A microfluídica promove o escoamento em canais pequenos, de escala micrométrica, e uma técnica bem comum é essa da focalização hidrodinâmica, onde os lipídios eles são dispersos no etanol e são comprimidos por duas correntes aquosas. À medida que o escoamento ocorre a mistura de fusão do etanol na água e da água no etanol. Isso inicia a formação aí dos fragmentos de bicamadas que tendem a crescer e ocorrer aí no excesso de água a formação das vesículas. Essas vesículas, elas podem ser formadas já no tamanho apropriado dela, cerca de 100 nanômetros, garantindo um processo bottom-up, não há necessidade de redução dos tamanhos. Também pode ser feito o aumento de produtividade trabalhando e engenheirando mais esses microchips. Nesse caso, eu trago um exemplo de um chip que ele tem o canal torcido, onde a vazão é maior, ocorre uma micromistura, e apesar dessa intensificação de mistura, esse aumento de vazão, é possível ainda produzir lipossomas unilamelares e aí com vazões aí bem maiores, cerca de 20 ml por minuto. Mas por que eu estou falando sobre isso, né? Sobre os lipossomas? Os lipossomas, como as outras nanopartículas, elas podem ser denominadas nanoestruturas convencionais, porque eles não têm nenhuma estratégia de superfície, nenhuma modificação de superfície que possa escapar efetivamente do sistema imunológico e que possa ter um direcionamento sítio específico. E porque eles são considerados como objetos estranhos ao corpo. Isso pode também causar limitação em cruzar barreiras naturais.
Então, aí ocorre o efeito de opsonização, que é essa identificação por proteínas presentes na circulação, que marcam a nanopartícula. Isso indica o quê? Um clearance, né? Um sistema imunológico que inicia a limpeza, né? A eliminação dessas nanopartículas. E limitam, por exemplo, que se cruzem barreiras aí como o sistema vascular. Mas quais seriam as possibilidades para vencer o problema dessas nanopartículas convencionais? Uma alternativa já bastante explorada na literatura é a funcionalização da superfície. Aqui eu trago o exemplo das nanopartículas lipídicas, que podem ter a sua superfície modificada. Aí, o objetivo é tender a um direcionamento sítio específico. Então, já existem lipídios que possuem polietileno glicol na sua superfície, já com a ponta da molécula projetada para ter uma modificação química e, por exemplo, o acoplamento de anticorpos. Aí já se começa a ter um direcionamento mais específico, no caso o antígeno ou alguma molécula específica para algum receptor de superfície de alguma célula. Pode-se colocar, por exemplo, nessa superfície, ligar quimicamente aptâmeros ou peptídeos do tipo RGD, que já tem uma sinalização específica. Normalmente, essas modificações químicas, elas são bem trabalhosas e possuem um alto custo. Qual seria a alternativa, então, para funcionalizar a superfície dessas nanoestruturas? A outra alternativa seria aí trabalhar com nanovesículas bioinspiradas. E agora, apesar ao longo de todo esse tempo que eu contei, que eu estava apresentando para vocês, agora eu faço a introdução apropriada do que se trata as nanovesículas biomiméticas. Então, elas são bioinspiradas em células, em partículas naturais que interagem com o corpo. Para isso, as nanoestruturas, elas são formadas com unidades que já ocorrem normalmente nas células e permite a comunicação entre as células, como o próprio conteúdo da membrana e como exossomas, ou outros tipos de membranas. O que eu posso trazer de exemplo para vocês são as células animais. Existem algumas estratégias que podem ser utilizadas. Os próprios exossomas, que são vesículas que as células naturalmente expressam, né? Ela pode expressar diferentes tipos de microvesículas. Dentre essas, existe uma categoria específica que são os exossomas, por volta de 50, 100 nanômetros, nessa faixa bem pequenininha. E esses exossomas, eles possuem na sua membrana as mesmas propriedades similares da superfície e carregam no seu interior material genético, alguma outra molécula que possa ser útil para a comunicação entre as células. Então, os exossomas são nanoestruturas naturalmente expelidas pelas células animais para que se promova a comunicação entre as células. O próprio exossoma pode ser utilizado como uma vesícula biomimética. Se nós utilizarmos alguma técnica, né, de isolamento desses exossomas e a encapsulação de fármacos, essas nanoestruturas podem ser usadas como vesículas biomiméticas, carreando aí algum fármaco. Outra alternativa das próprias células animais é a remoção do conteúdo intracelular para a recuperação da membrana celular, desse conteúdo de membrana. E isso na biologia é um protocolo bem conhecido, onde eles falam que produzem as células do tipo fantasma, ghost cells.
Então, é só o conteúdo de membrana. Se esse conteúdo de membrana for utilizado como matéria-prima, pode-se realizar etapas de redução de tamanho e essa membrana pode ser usada como uma vesícula biomimética. As bactérias também produzem essas membranas, essas vesículas, né, que são outer membrane vesicles, que também podem ser usadas, por exemplo, para vacinas, porque elas podem ter um conteúdo, uma certa imunogenicidade, e isso pode contribuir para a vacinação como adjuvantes. Também pode-se trabalhar com a membrana de bactérias, e também trago aqui como exemplo os vírus. Os vírus, eles podem ter, né, podem se formar as VLPs, Virus-like Particles, que são partículas específicas de origem viral, mas também proteínas da membrana do vírus também podem ser recuperadas para a formação de lipossomas contendo essas vesículas, que aí, no caso, é uma estrutura patenteada de nome virossoma. Quando se fala de vesículas biomiméticas, fazendo uma busca na literatura, cruzando as palavras biomimético, bioinspirado ou híbridos com vesículas, nanovesículas e lipossomas, em uma primeira busca, nós podemos ver que tem uma crescente nas pesquisas, né? Em 2 bases de dados aqui foram feitas as pesquisas. Dentro desse pool, né, desses artigos buscados, fazendo um refinamento e subdividindo em categorias, em nanovesículas derivadas de células, que tem aqui o CDN, né, que seria o verdinho aqui, e lipossomas funcionalizados com proteínas, né, que seria o azulzinho, e também híbridos, né, nós podemos ver essa parte de vesículas híbridas, nós podemos ver que o que se trata de nanovesículas derivadas de células, há um crescente muito intenso, indicando que essas pesquisas estão no início do seu desenvolvimento. Mas quando se fala de vesículas biomiméticas ou bioinspiradas, é muito difícil separar do conceito de lipossomas. E aí se justifica o porquê eu comecei falando de sistemas de drug delivery e lipossomas. Com a descoberta dos lipossomas, em 1965, houve uma grande intensificação de estudos utilizando lipossomas como estudo como membranas. Mais à frente foi feito o estudo como veiculação de fármacos, mas o que eu gostaria de trazer aqui, lá para frente de 1965, já estavam estudando membranas de eritrócitos híbridas com lipossomas, essa fusão dessas membranas. Também foi estudado bacteriossomas, virossomas, como eu havia falado para vocês. Então, essa primeira época que houve já uma tentativa de se construir, utilizar membranas de diversas fontes, de membrana de células animais, de vírus, proteínas de vírus. Mas depois da década de 80, houve um direcionamento das pesquisas realmente para estudar membranas, vamos dizer assim, sintéticas, produzidas com lipídios purificados, onde aí o objetivo era encapsular fármacos, o foco em aumentar a produtividade. Os primeiros fármacos começaram a aparecer aqui na década de 90, né, com a ascensão dos lipossomas stealth, e aí que se começou a era realmente da nanotecnologia. As vesículas biomiméticas começaram a surgir um pouco depois dos anos 2000, já com os biomiméticos já sendo aprovados aqui no começo dos anos 2000. E o conceito de nanoghost surge um pouco mais depois de 2010, e os exossomas híbridos com lipossomas também estão nessa época,
E um pouco antes de 2020 começam então os híbridos entre lipossomas e membranas celulares. Mas quando a gente fala de vesículas biomiméticas, já dá para ter uma ideia do tipo de configuração que pode ser formado quando eu mostrei para vocês a escala do tempo. Aqui, de um modo geral, eu tenho o panorama de todas as opções que existem, da maior parte das opções que existem, sempre estão surgindo novas, né? E podemos falar, então, que existem processos que visam produzir as vesículas biomiméticas, promovendo a extrusão, né, dessas membranas. Então, para isso, parte-se inicialmente de membranas de célula, remove-se esse conteúdo intracelular a partir de um choque hipotônico. Em seguida, faz-se a redução desse tamanho a partir de processos de extrusão ou autocisalhamento. A obtenção dessas nanoestruturas a partir de conteúdo de membrana já é considerado uma vesícula biomimética. Uma outra alternativa é utilizar toda a tecnologia existente da síntese de lipossomas, como, por exemplo, aquela microfluídica que eu mostrei para vocês, incorporando proteínas purificadas. Nesse caso, então, a vantagem é partir de uma tecnologia já bem conhecida, que é a de síntese de lipossomas, obter a proteína purificada e incorporar no processo, para garantir, então, que essas proteínas transmembranas que naturalmente existem nessas membranas vão ser incorporadas nas nanoestruturas, facilitar, então, um direcionamento específico ou maior tempo de circulação. Uma outra estratégia é a fusão desses conteúdos de membrana, desses exossomas, com os lipossomas. A grande vantagem é a padronização dessas novas membranas e também uma questão de custo. Se é possível incorporar membranas provenientes de lipossomas e garantir o mesmo efeito biológico, há uma grande redução de custos, tá? E a outra estratégia que eu já havia apresentado no início é a formação da camuflagem de nanopartículas, onde se utilizam nanopartículas poliméricas, por exemplo, de PLGA, e se faz o recobrimento com membranas. Mas quais seriam os prós e os contras de cada uma dessas técnicas? Quando se utiliza nanovesículas e utiliza-se somente a proteína purificada, isso é muito interessante. Como eu disse, já se aproveita toda a plataforma tecnológica utilizada para a formação das nanoestruturas. Quais seriam as dificuldades? As dificuldades seriam o próprio isolamento dessas proteínas, que causa aí leva aí bastante custo. Outra coisa que pode acontecer é a formação, utilizar células, membranas de células para essa entrega, né? Nesse caso, o processo é mais simples, rende mais, né, produzir células quando comparado com exossomas. No caso dos exossomas, é muito mais difícil, né? E a produção pode ser um problema no caso dos exossomas, tá? No caso de vesículas híbridas, como eu disse para vocês, pode ter um aumento da produtividade, ter muita vantagem em termos de custo. Então, eu trago para vocês alguns exemplos, né? As vesículas biomiméticas obtidas a partir de proteínas purificadas pode ser obtida
a partir, por exemplo, de microchips microfluídicos usando a plataforma de produção de lipossomas. Nesse caso, os lipídios são dispersos em etanol e a proteína é inserida na fase aquosa. Com um micromisturador microfluídico, é possível aí a formação dessas nanovesículas. No caso de exossomas, é possível fazer a hibridização com lipossomas. Aqui eu trago um exemplo para vocês da utilização de CAR-T. Quando se fala de CAR-T, fala-se de células que produzem na sua superfície uma proteína quimérica específica para combater o câncer. Nesse caso, ocorre a transdução das células para a formação dessas proteínas superficiais, mas utiliza-se os exossomas, que são fundidos com os lipossomas para a formação dessas estruturas híbridas. Nesse caso, a hibridização pode ser feita com a própria extrusão, juntamente dos lipossomas com os exossomas para a formação dessas nanopartículas híbridas. Ou mesmo a sonicação também é um outro processo mecânico. Em termos de vesículas biomiméticas a partir de membranas, pode-se mostrar, eu trago aqui um exemplo onde se usam membranas de plaquetas que são fundidas com lipossomas que contêm aquele lipídio com polietileno glicol, já contendo o fármaco. Essa extrusão promoveu a formação dessas vesículas biomiméticas. Um outro exemplo interessante é a formação de nanovesículas a partir de membrana plasmática. Essa membrana celular, ela é processada em um micromisturador contendo já o fármaco e um surfactante. O surfactante, à medida que ocorre a micromistura, ele promove a redução dos tamanhos dessas vesículas e a incorporação dos fármacos. Outra avanços que existem é no caso que é permitido fazer a modificação genética das células para que os exossomas sejam alterados a sua estrutura, ou conjugações químicas, ou mesmo a fusão entre as membranas. E eu finalizo essa apresentação falando que as vesículas biomiméticas podem ser utilizadas em nanomedicina e ter diferentes estratégias, como o uso de exossomas, membranas de células e mesmo de plantas. O escalonamento desses processos é ainda um desafio que precisa ser desenvolvido. Eu agradeço a apresentação e muito obrigada.